Boa tarde, meus queridos. A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Hoje, domingo, 13/1/2019, começo de ano, começo de um novo ciclo. Eu quero compartilhar com vocês algo que Deus colocou no meu coração. São 2 episódios, 2 passagens descritas no Evangelho do Apóstolo Lucas, né? E no capítulo 18, a partir do versículo de número 35, a gente vai ler um pouquinho o capítulo 18 e também o 19. E diz assim a palavra do Senhor, que quando Jesus se aproximava de Jericó, havia ali sentado à beira do caminho um mendigo cego, e vendo que passava uma multidão, ele perguntou o que era aquilo, e lhe disseram que Jesus de Nazaré passava. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que ele se calasse. Porém ele clamava ainda mais: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, pediu que lhe trouxessem o cego. E aproximando-se, perguntou: o que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: que eu veja, Senhor. E disse-lhe Jesus: então vê, a tua fé te salvou. E tornando a ver, ele o seguia, glorificando a Deus. E todo o povo que viu isso, louvava a Deus, glorificava a Deus. E no capítulo 19, a partir do versículo de número 1, diz assim que, tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e era rico. E Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas ele não podia, porque ele era de pequena estatura e tinha uma multidão ali. Então, vendo que ele havia de passar por ali, ele correu adiante e subiu a uma árvore para vê-lo. Jesus, porém, quando se aproximou da árvore, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E ele desceu e o recebeu com alegria. E todos os que viram isso começaram a murmurar, dizendo que ele se hospedaria na casa de um homem pecador. Zaqueu, porém, disse: olha, Senhor, eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa defraudei alguém, extorqui alguém, o restituo 4 vezes mais. E disse-lhe o Senhor: hoje veio salvação a esta casa, porque esse também é um filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. É interessante que em um pouco tempo ali, um pouco espaço de tempo, Jesus, ele encontra 2 pessoas. Ele encontra primeiro um mendigo cego que estava sentado à beira do caminho, e ele ouve o clamor desse mendigo, né? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, clamou o cego. E o Senhor o chamou e restaurou a sua visão, restaurou a sua vida, trouxe a ele a salvação, porque o próprio Senhor disse a ele, né? Vê, a tua fé te salvou. E é interessante que logo em seguida, ele entrando em Jericó, ele encontra uma outra pessoa, um outro homem de boa saúde, rico e de muitas posses, numa posição muito superior à do cego. Porém, Deus, ele conhece, o Senhor, ele conhece as nossas necessidades. E quando ele se aproxima daquela árvore, ele fala: Zaqueu, desce depressa, porque me convém pousar em tua casa. E é muito interessante que Zaqueu, ele o recebe com alegria. Muitas vezes a nossa caminhada, né, ela se depara com alguns obstáculos,
com algumas circunstâncias contrárias e que nos impede muitas vezes de nos aproximar, de ter uma intimidade com o Senhor. Muitas vezes existe entre nós e Deus uma multidão de coisas, de pessoas, de situações, circunstâncias que tenta nos parar, que tenta nos tirar do caminho da salvação, do caminho da fé, da graça do Senhor. E à medida que nós entendemos que precisa haver em nós uma perseverança para ter esse encontro com Deus, a gente começa a superar esses obstáculos. O cego, eu entendo que ele se torna uma pessoa invisível. Ele não somente não vê as coisas e as pessoas, como ele também se torna uma pessoa invisível. Ninguém vê, ninguém olha, ninguém se importa. Se nós formos parar para analisar, as pessoas com quem nós queremos passear, sair, se encontrar, confraternizar, elas são pessoas que muitas vezes estão bem vestidas, estão bem de saúde, elas têm algum recurso, elas estão de alguma forma com a sua autoestima alta e ela vai sorrir para nós, elas sempre sorriem para nós e é recíproco, nós também sorrimos para elas. Mas ninguém quer se encontrar com um cego mendigo, ninguém quer ter um encontro com um cego e mendigo. É a nossa natureza pecaminosa, é a nossa natureza egocêntrica que muitas vezes domina a nossa vida. Porém, quando nós nos aproximamos do Senhor, esse amor que Deus tem, que o Senhor sempre teve pelas pessoas, que não faz acepção de pessoas, ele começa a transbordar na nossa vida, nos tornando pessoas mais sensíveis, mais sensatas, mais pacientes, mais amorosas. E o Senhor, ele tem esse coração. Para o Senhor não importa se é um cego, pobre, mendigo, à beira do caminho, ou se é um homem de posses, rico, de boa saúde, com um cargo, com um destaque no meio da sociedade. Zaqueu era um chefe dos publicanos. Zaqueu era rico, Zaqueu tinha posses. E para o Senhor, isso não importa. Não importa a pobreza, não importa a riqueza. O que importa é o clamor, é o coração. Da mesma forma que o cego teve uma atitude de clamar, Zaqueu teve uma atitude de clamar também, à sua maneira. Quando ele corre e se esforça em subir uma árvore para apenas fitar os olhos no Senhor, para apenas vê-lo. Deus entende a necessidade que Zaqueu tinha. Zaqueu, ele tinha muitas posses, muito dinheiro, mas o Senhor via que a sua casa precisava de salvação, a sua família precisava de uma restauração. E ele devolve a Zaqueu duas coisas: a condição de filho e a condição de ser abençoado. Ele fala, este também é filho de Abraão. Quando ele coloca Zaqueu na condição de filho de Abraão, ele coloca Zaqueu na condição de herdeiro, herdeiro de uma promessa. E logo em seguida ele diz o que é essa promessa, o que é essa herança. Porque ele fala, hoje veio salvação a esta casa, porque esse também é filho de Abraão. E a promessa de Deus para Abraão, em Gênesis capítulo de número 12, ele fala que em ti, dizendo para Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Zaqueu não tinha uma família bendita, abençoada. Assim como os murmuradores ali começavam a trocar entre si, que ele se hospedaria na casa de um homem pecador. Essa era a visão que as pessoas tinham de Zaqueu, um homem pecador. Mas o Senhor vem para restaurar o nome, a fama, a vida, a família. E é isso que o Senhor sempre vai fazer. À medida que a gente clamar, o Senhor vai responder às nossas orações. Mas temos que entender que é necessário a perseverança. Assim como o cego Bartimeu, que a Bíblia diz lá no Evangelho de Marcos o seu nome, que é Bartimeu. E também Zaqueu, em Lucas 19, assim como eles clamaram, assim como eles buscaram, deram um passo de fé, assim nós precisamos dar um passo de fé.
abrir mão da nossa cegueira espiritual, abrir mão das nossas riquezas. Ah, mas eu não tenho muito dinheiro, eu não sou rico. Mas muitas vezes existem coisas na nossa vida que são riquezas, são coisas das quais nós não queremos abrir mão, não queremos trocar por algo melhor. São coisas que nos dão segurança, confiança. É necessário que a gente abra mão dessas coisas para que o Senhor possa ser Deus na nossa vida, Senhor e Salvador da nossa vida de fato. Não somente por palavras, mas no nosso coração. Quando nós temos essa atitude de abrir mão, de se entregar, de confiar totalmente, o Senhor ele responde a nossa fé, a nossa vida. E à medida que nós começamos a nos relacionar com Deus através da sua palavra, através de momentos na sua presença, de manifestações na presença do Senhor, a nossa vida vai sendo transformada gradativamente. Precisamos nos tornar amigos de Deus, andar com Ele, ter a sua presença em nossas vidas todos os dias, não somente no culto, na igreja, nos eventos, mas diariamente. Buscar entender a palavra, buscar entender aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. Que haja em nós esse sentimento de se esvaziar de nós mesmos, de se esvaziar dos nossos desejos carnais, de buscar entender e conhecer cada vez mais o plano e a vontade do Senhor para a nossa vida. Porque a vontade do Senhor para a nossa vida é boa, perfeita e agradável. Nos tornaremos pessoas mais felizes, nos tornaremos pessoas mais fáceis de lidar, mais pacientes com aqueles que estão à nossa volta. E todo o nosso ciclo de amizade, todo o nosso ciclo familiar, todos aqueles que estão junto de nós vão notar a glória de Deus na nossa vida, à medida que a gente se esvaziar de nós mesmos para dar lugar ao Espírito Santo. Que você tenha esse sentimento no seu coração, que você busque a cada dia se entregar ao Senhor. Esse é o desejo do meu coração e a minha oração. Fique na paz do Senhor Jesus e logo eu postarei um outro vídeo compartilhando da palavra. Amém?